Bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News, Reforma Tributária do Consumo. Meu nome é Ana Paula Luiz, sou sócia aqui do Tributário do Matos Filho e hoje também estão aqui comigo os sócios João Marcos Colucci e Marcel Alcades, para tratar um pouquinho sobre o Comitê Gestor Tributário e alguns outros pontos aqui da reforma tributária. Então, muito bem-vindo, João, muito bem-vindo, Marcel, muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu gostaria que vocês começassem falando um pouquinho, explicando o que é o Comitê Gestor. Para que serve o Comitê Gestor? Ana, bom, a gente já tinha conversado um pouquinho antes, eu acho que a ideia é realmente interessante colocar. O Comitê Gestor é praticamente tudo. O Comitê Gestor, ele exerce um papel fundamental na reforma tributária, na implementação do IVA dual. Muito em decorrência, e isso a gente tratou no último videolog que a gente fez, em decorrência do federalismo, ou seja, o IVA dual foi necessário porque é uma cláusula pétrea na Constituição Nacional brasileira, a existência de autonomia dos estados e municípios. Então, quero crer que a existência de um comitê gestor nos moldes em que a gente vai apresentar aqui decorre também dessa necessidade de respeito à questão federalista, porque você tem o IVA dual, que divide em dois tributos, que vai substituir IPI, PIS, COFINS, ICMS, Imposto sobre Serviços, você tem o IBS e você tem a CBS. CBS é da União, IBS vai substituir os tributos municipais e estaduais. E para fazer a gestão de tudo isso, você vai ter um comitê gestor, que o próprio nome diz, mas ele vai muito além de só fazer a gestão. A gente elencou mais ou menos uma meia dúzia ou mais de pontos importantes para a gente tratar aqui relativos ao comitê gestor. Eu acho aqui, Ana, que o comitê gestor ele é uma peça fundamental para a reforma. Sem comitê gestor não existe reforma tributária. E o comitê gestor ele é muito particular, ele é algo que só existe aqui no Brasil dessa forma. Óbvio que o federalismo brasileiro tem aí suas particularidades e acho que ele foi uma saída criativa para que a gente pudesse coordenar muito bem o IVA dual. E eu vejo o comitê gestor hoje com muita curiosidade, né? Ele é um órgão completamente novo na nossa república, com atribuições muito importantes. Então, estamos muito acostumados a ver estados, municípios e União exercendo, né, as suas funções, as suas competências tributárias de forma muito autônoma e independente, e essa ideia de integração e de uma gestão compartilhada desses tributos, ela é muito nova. E a gente olha aqui com bastante curiosidade com relação a esse ponto. A importância dele é tão grande, ele é o dono do cofre. O comitê gestor tem a chave do cofre. E como é que vai funcionar essa questão, esse compartilhamento de informações, de tecnologia dentro do comitê gestor? É isso, o comitê gestor ele é responsável, né? Dentre diversas atribuições dele, mas ele é responsável pela arrecadação do IBS, né? do nosso IVA estadual e municipal, e da divisão de receitas entre estados e municípios. Por um lado, ele simplifica muito, né, o que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem muito essa discussão para qual município eu recolho o ISS, né, divisão de receita de CMS entre os estados. O comitê gestor ele é um órgão aí que ele vai facilitar, porque ele vai possibilitar um recolhimento do tributo automático para que posteriormente ele seja distribuído aos estados e municípios. Tanto que se fala, olha, o contribuinte agora está numa posição um pouquinho melhor, porque ele paga, não interessa para quem vai receber esse dinheiro é um problema do comitê gestor. Então, pelo menos, enfim, em teoria é isso que está disposto na legislação. Ana, interessante, e também dando um passo atrás, antes da gente mergulhar nesses pontos que o Marcel está colocando do ponto de vista técnico, né, de divisão de informação, é que o comitê gestor tem a competência de regulamentar toda a tributação de IBS, em conjunto com a Receita Federal do Brasil. Ou seja, ao final e ao cabo, muito provavelmente a gente vai ter uma regulação geral unívoca, partindo do comitê gestor,
não só para o IBS, que ele é o Comitê Gestor do IBS, mas também que vai ter uma harmonização com a cobrança de CBS. Então é muito, muito, muito importante. Quando ele fala que é o dono do cofre, eu diria que ele é o dono do cofre e ele vai decidir, inclusive, como esse cofre vai ser feito, né? E me expliquem, então, na visão de vocês, como o comitê gestor vai atuar, vai ajudar ou vai participar de uma fiscalização de um contribuinte? Importante se entender que na reforma tributária os entes tributantes mantêm a capacidade impositiva, a competência de tributar. Então, cada estado, cada município, Distrito Federal e União tem competência para fiscalizar e para lançar o tributo. Isso é mantido. Então, é o que a gente tratou também no último videolog que a gente fez, videocast, que existe um potencial de risco de lançamentos múltiplos. E mais interessante ainda, e eu vou pedir aí para o Marcel falar, quando ele falar agora sobre a questão da integração de informações, é que vai haver uma troca de informações. Como eu te adiantei, no passado, às vezes você tinha uma comunicação de uma doação que não necessariamente ela era para fins patrimoniais, para fins de imposto de renda, pessoa física, ela era comunicada na declaração de rendas e não necessariamente ou automaticamente existia uma comunicação para o município, para ver se o tributo municipal tinha sido cobrado. Hoje em dia, com a estruturação em termos ideais do comitê gestor, essa comunicação, esse compartilhamento em relação à ocorrência dos fatos geradores, a fiscalização, a ocorrência de algum tipo de sonegação ou de qualquer signo presuntivo de que algo está fora dos padrões determinados pela lei, deve haver uma comunicação interna via comitê gestor. Uma das funções do comitê gestor, dentre as suas competências, é harmonizar. Seja ele tem uma função de harmonização dos entendimentos relacionados ao tributo, né, ao IBS, enfim, inclusive com relação às formas como isso vai ser interpretado e etc. E também harmonização e criar aqui condições para o que a gente chama, né, de cooperação entre os entes federados. E aqui é a cooperação entre os entes federados que estão ali representados no comitê gestor, que são municípios e estados, e aí espera-se, né, que dentro dessa cooperação ela seja em todos os âmbitos, seja em âmbito ali, né, de definição de interpretação e solução de eventuais controvérsias, seja também com relação às fiscalizações, seja possibilitado tanto a cooperação, ou seja, se o estado já fiscalizou, para que o município vai fiscalizar, ou seja, utilizar um pouco a força de todos esses entes de uma forma cooperativa, seja na divisão de informações. Então, o comitê gestor é uma peça essencial dentro desse princípio da reforma tributária, né? Porque o princípio aí da cooperação, ele foi incluído aí para essa nossa reforma tributária, né? Tem que ter uma cooperação entre os entes federados. Na definição, Ana, inclusive dos deveres acessórios, né? Do ponto de vista técnico e formal dos documentos fiscais, haverá uma coordenação entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil, então a União, e o Comitê Gestor, para definir um padrão único de deveres acessórios para a formulação desse documento fiscal eletrônico, que vai ser o nascedouro de toda obrigação tributária, depois que ocorrido, obviamente, no mundo social. Tá certo. E me parece também que o comitê gestor vai ter um papel importante no que diz respeito ao payback, que é aquela possibilidade das famílias de baixa renda, vou falar assim, restituírem aí, né, de uma forma mais simples, restituírem uma parcela do valor que foi recolhido. Como é que vai funcionar? É isso mesmo? O comitê gestor vai interferir? As famílias de baixa renda terão essa possibilidade de reaver essa quantia? Sim, isso é um dos fundamentos da reforma tributária para afastar a regressividade da carga tributária brasileira, que acaba apenando os contribuintes de menor renda. Então, a título de exemplo, a gente tangencial, o que significa isso, a gente pode trazer uma família de baixa renda que acaba tendo toda a sua receita de salário, por exemplo, sendo utilizada como base de cálculo de tributo no sistema que a gente tem hoje.
Quando você migra para um sistema novo, menos regressivo, a previsão é que haja uma devolução de parcela dessa carga. E o comitê gestor aqui é fundamental, porque ele é responsável pelo sistema eletrônico como um todo, de estruturação, cobrança e distribuição da carga fiscal. Então, por ser responsável pelo desenvolvimento, junto com a Receita Federal do Brasil, do sistema eletrônico, ele também é responsável, deverá implementar uma estrutura que permita a devolução a esses contribuintes de menor renda de parcela do que foi objeto da tributação no consumo. É muito interessante e muito justo antes de qualquer coisa. É justamente isso, né? O comitê gestor, ele é responsável aí por todas as obrigações acessórias e também pelo sistema dos estados e dos municípios. E aí aqui, né, nós estamos com essa competência on-hold, porque o comitê gestor ainda não está em pleno funcionamento, né? E a Receita Federal já avançou bastante, né? Porque a Receita Federal ela é a responsável tanto pelos documentos fiscais quanto pelo sistema da CBS, né? Isso que se espera que dentro desse princípio de cooperação que nós estamos falando, que em algum momento eles se conversem e pelo andar aqui dos acontecimentos, é bem provável que o comitê gestor pegue aí uma carona naquilo que o SERPRO está fazendo para a Receita Federal, né? Se o sistema é cooperativo, é isso um pouco do que a gente espera, já que o SERPRO está muito mais avançado do que o comitê gestor. E aí, dentro disso, esses dois órgãos vão trabalhar para fazer o cashback, né? Em regra, o cashback ele é de 20% sobre o valor desses tributos, e aí para determinados bens lá, você tem um percentual um pouquinho maior. Cashback aqui daria um outro podcast, né, Ana? Ou seja, todos os desafios que a gente tem tido na implementação do cashback, né, os varejistas muito preocupados com esse assunto, especialmente em como operacionalizar isso no momento da venda, né? Mas acho que isso é um tema que não é o cashback, a gente pode até Mas posso fazer uma provocaçãozinha? Eu acho ótimo, eu não tinha me atentado, essa tua provocação é ótima, no sentido de que nem toda a população brasileira tem acesso ao sistema bancário. Então, se você for fazer um cashback via sistema bancário de devolução e não exclusão no ato da compra, que eu acho que é mais difícil de fazer o controle republicano, vamos dizer assim, dessa exclusão, é um grande desafio. Além do custo que isso vai gerar no sistema bancário. Então, será um desafio. Mas eu acho que, novamente, a gente gosta de ver sempre o copo meio cheio. Esse desafio vai gerar uma solução que vai agregar, e para diversas outras questões que a gente tem importantes no Brasil, reconhecendo a existência do erro, a gente vai atrás e resolve. E está todo mundo pensando nisso e antecipando essas questões. Então, eu tenho uma visão positiva, acredito que vai ter, que a gente vai achar uma solução. E existe, se formos olhar dentro do comitê gestor, ainda falando de forma administrativa, existe uma governança? Como é que funciona? O Marcel comentou um pouco que nós teríamos ali os municípios e estados representados ali no comitê gestor. Vocês conseguem me explicar um pouco melhor? Um dos motivos que eu vejo com muita curiosidade o comitê gestor é que ele implementa o que eu tenho chamado de federalismo por representação, né? Ou seja, a gente está falando de uma das condições basilares do federalismo, que é a arrecadação, e são os entes federados tendo recursos, e você dá a um órgão com uma função compartilhada que vai ter uma função de representar os demais entes federados, né? E como que isso vai funcionar? Vai funcionar os 27 estados, né, 26 estados mais o Distrito Federal, indicam para o Conselho Superior do Comitê Gestor, né? O Conselho Superior do Comitê Gestor são 27 representantes dos estados, são os secretários de Fazenda e seus suplentes, escolhem-se os suplentes. Como é que vai funcionar com os municípios, né? Eu tenho 2 eleições para os municípios. Eu tenho 14, vou ter 27 representantes dos municípios também, né? Então o Conselho Superior do Comitê Gestor, que é o órgão máximo, vai ser composto por 54 representantes por 54 pessoas. Além dessa indicação direta dos estados, a gente tem a indicação pelos municípios. Vamos ter 2 eleições. A primeira eleição vai eleger
14 representantes, eles vêm por chapa, né, conforme está lá previsto na legislação, então eu vou ter aí uma chapa com 14 representantes, eles vão ser escolhidos, né, por voto, esses 14 com base em 50% mais um do voto de todos os prefeitos. Quem vota são os prefeitos. Os prefeitos podem votar. Esse de 14 representantes é votação por maioria. Eu tenho mais 13 representantes que eu tenho uma votação que o peso do voto de cada prefeito é calculado de acordo com o número de habitantes do município. Portanto, o município que tem mais habitantes vai ter um número maior de votos. Então, eu tenho 14 por voto, 50% mais um. Eu tenho 13 por voto proporcional à população. Então, diante disso, eu vou ter uma representação, né? Ou seja, eu ter um órgão de 54 representantes, ele já é um desafio, né? Sendo que esses representantes, né, tem que ir ali, né, defender, né, interesses, né, de outros municípios que não estão ali diretamente representados, acho que tem que se tomar muito cuidado, mas muito cuidado, isso eu acho que é um alerta que tem que se fazer, e que tem que estar em mente de todo mundo, muito cuidado para que não se desvirtue o comitê gestor, que em sua origem é um órgão técnico, né? Ele tem que ser técnico, ou seja, no sentido da palavra mesmo, né? Como a gente aprende na faculdade, que é quando você for fazer o regulamento, é para fazer o regulamento que não vá contra a Constituição ou contra a lei complementar, ele é simplesmente para operacionalizar o tributo. Quando você for falar sobre arrecadação, que você simplesmente operacionalize a arrecadação. Quando você for falar sobre cooperação e harmonização, que você simplesmente siga as questões técnicas e operacionais disso. Qual que é a preocupação, né? E eu sempre brinco que o brasileiro ele é desconfiado, e ele é desconfiado com razão, porque a gente vê outros regulamentos até agora, né, e outros atos infralegais e infraconstitucionais que acabam invadindo essas competências. Então, nossa função aqui é fazer esse alerta. Um órgão representativo com tanta gente assim, para que isso se desvirtue para discussões políticas, defesas de interesse de A contra interesses de B, não é muito difícil. Então, o que é importante esse recado, né? Ou seja, que todos aqueles que participem do comitê gestor e que para que a sociedade como um todo fique muito vigilante, porque a reforma tributária não vai dar certo se isso acontecer. É essencial para que a reforma tributária dê certo que o comitê gestor haja estritamente em termos técnicos. Então, acho que esse é o alerta que a gente tem que fazer, seja para as autoridades, né, ou seja, que estão tomando esse cargo com bastante responsabilidade, é isso que a sociedade espera deles, seja dos contribuintes, né, seja a sociedade civil como um todo, porque isso é um passo muito importante para a reforma. Eu acho que é interessante destacar isso, que você colocou aqui de maneira direta, mas que você vai ter uma representação de cada estado, efetivamente vai ter um representante seu. Exatamente. No comitê gestor. Os municípios, a gente está falando de 5.000 municípios que vão dividir 27 posições. Então, de fato, existe uma questão de representação de são mais, acho que cerca de 200 municípios por representante. E essa diferença é que tem que ser encarada de maneira técnica, como bem colocou o Marcel, para que se não haja uma distorção e acaba isso virando uma disputa política, uma disputa de poder. A gente está aqui diante, como a gente disse no começo, do coração ou do cofre de toda a reforma tributária. Acho que o principal pilar depois da reforma constitucional e da lei complementar que vai fazer a regulação é a estrutura do comitê gestor e a regulação do comitê gestor. Portanto, isso tem que ser levado muito a sério, sob pena da gente ter uma fractação ou uma não galvanização necessária para que a gente tenha sucesso no comitê gestor e na própria reforma tributária como um todo. Que, como eu sempre faço questão de dizer, nós somos entusiastas, entendemos que vai melhorar, que vai ser uma tributação menos regressiva, que vai simplificar a estruturação e que vai fomentar a economia, desde que seja feita de maneira técnica e de maneira republicana. João, você quer deixar mais algum comentário ou você encerra já com esses comentários? Porque eu gostaria que vocês deixassem aqui uma opinião de vocês, falassem um pouquinho de uma forma mais
ampla, talvez, o que vocês estão achando, percebendo, trabalhando com os clientes. Enfim, deixem aí um recado para a gente. Ana, eu acho que tem dois tipos de visão. Eu gostaria de deixar colocado o seguinte: primeiro, existe um cronograma de implementação da reforma tributária e que todo mundo está um pouco deixando para o futuro. Mas eu preciso lembrar que agora, a partir de julho, você vai ter que ter cumprimento de deveres acessórios. Então, Isso é muito importante, né? sim, o tema é muito importante, o tema é presente, nós somos otimistas com a reforma tributária, não é uma jabuticaba, como gostam de colocar, e mais. A gente, inclusive, tem gravado aqui, além dessas gravações que a gente tem feito artigos e publicados, e para diversos níveis de público, desde o mais simples, trazendo quais são as questões básicas da reforma tributária, a alguns mais sofisticados, como essa análise política que o Marcel fez aqui, muito bem colocada, sobre a constituição e governança do comitê gestor. Então, eu gostaria de deixar que o tema gravado, que o tema é muito importante, que é técnico e que ele já está aí, em questão de semanas. Né? Então, a implementação, o cuidado, a auditoria de procedimentos, contratos, preços, custos, impactos, tudo deve ser dimensionado e deve ser feito. Mas, de novo, nós somos entusiastas e temos uma visão de copo meio cheio com relação à reforma. A outra metade se completará quando a gente tiver uma abordagem técnica de implementação do comitê gestor e com uma visão republicana. Obrigado. Acho, né, Ana, que a gente quis trazer, né, o tema do comitê gestor, especialmente para chamar a atenção. Quando a gente tem falado com os clientes, parece que o comitê gestor ele é um ambiente muito restrito à administração tributária, né? Mas o que a gente tentou trazer aqui com essas competências, né, com essa necessidade de respeito, né, aos princípios da cooperação, esse cuidado na formação do comitê gestor, acho que já dá para perceber o quanto isso vai afetar o contribuinte, né? Ou seja, então o comitê gestor é um órgão importante também para o contribuinte, não ficar só restrito às administrações, porque a interação do contribuinte, embora todas as fiscalizações, etc., também continuam sendo dos entes federados ali individualmente, o comitê gestor ele vai ter um papel essencial nisso, ou seja, o dia a dia do contribuinte ele vai ser muito afetado por esse comitê gestor, motivo pelo qual é importante que não se sinta assim, né? Eu tenho sentido isso, mas o comitê gestor é uma coisa lá da administração, né? O comitê gestor é uma coisa do fisco. Acho que ok, ele trata do funcionamento ali da máquina, né? Mas é muito importante que a gente fique aí de olho no que está acontecendo, porque isso vai nos afetar bastante. Acho que um último aqui comentário que eu gostaria de fazer é a fase aí de transição, né? Então, a gente hoje tem aí uma celeuma com relação à criação do comitê gestor, né? Ou seja, já foram indicados os representantes do Estado e os municípios ainda não chegaram num acordo para indicarem os seus representantes, portanto, o comitê gestor aí, ele foi virtualmente instaurado, mas não na sua totalidade, porque faltam esses representantes, né? Mas, independentemente disso, a situação vai se resolver de um jeito ou de outro, a gente espera que se resolva fácil, o contribuinte se preparar aqui para esse prazo de transição, né? Seja porque nós vamos ter uma transição do próprio contencioso tributário, né? Hoje, então, o que é julgado ali em tribunais estaduais e municipais passarão a ser julgados pelo comitê gestor, seja especialmente por conta dessa cooperação, né? Ou seja, dentro dessa harmonização, etc. Então, o contribuinte aí vai sentir isso na pele, né? Então, e nessa transição aqui, para que a gente possa estar preparado para que não receba isso de uma maneira muito abrupta, né? E que os contribuintes fiquem chocados com isso. Mas minha visão é que esse comitê gestor é um assunto dos contribuintes e é um assunto da sociedade como um todo. Sem comitê gestor funcionando da forma como ele tem que funcionar, não tem reforma. Não, é importante essa questão que o Marcel trouxe, que é uma questão diretamente conectada com o contribuinte ou comitê gestor, porque a competência de harmonização para lançamento, pré-lançamento, pré-contencioso, eventualmente se for instaurado, não só para resolução das eventuais disputas que
a gente espera que não aconteça, mas se vier a ocorrer, sejam de maneira estruturada resolvidas pelo comitê gestor com relação ao IBS, é essa possibilidade de harmonização prévia para evitar um contencioso e um volume de contencioso. Porque se o controle e a harmonização for feita no momento anterior ao lançamento, então esse é o entendimento a respeito da ocorrência desse fato gerador ou que esse fato em si vai desencadear no mundo da tributação, é fundamental, né? E sendo feito de maneira republicana e bem estruturada, é ótimo, diminui muito o potencial de atrito com o contribuinte, que é o que se busca, simplificação, diminuição absoluta do contencioso e uma previsibilidade, que é fundamental para a atividade econômica. E temos que esperar, né, João, agora também a votação do PLP 108. O comitê gestor já está aprovado como lei complementar, emenda constitucional, mas digamos que o coração do comitê gestor, a lei complementar do comitê gestor ainda não foi aprovada. Então também esperamos aí que o Congresso analise aí o mais rápido possível o PLP 108 e aprove aí toda essa regulamentação do comitê gestor. Bom, muito obrigada, João, muito obrigada, Marcel, pela participação. Agradeço também a todos vocês que estiveram aqui conosco, que irão ouvir esse nosso material aí nos próximos dias, e peço que fiquem atentos às novidades, ao nosso próximo Sinopse Tributária News, que vai tratar aí de outros capítulos da reforma tributária sobre o consumo. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Obrigado.